Leia a Bíblia, coloque em prática. O resultado é exato como matemática. Toda a escritura é inspirada, pode crer, proveitosa para ensinar, instruir e repreender. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Júnior Saltério Podcast. Você sabe que aqui a gente fala sobre a Bíblia na prática. Aquelas questões do dia a dia, aquilo que a gente vive no cotidiano e que nós colocamos a Bíblia na prática, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E para a conversa de hoje, nós temos aqui a Laura Lima. E o tema é como realmente ensinar a criança no caminho em que deve andar. Seja bem-vinda, Laura Lima, que Deus continue te abençoando e muito obrigado pela sua presença ilustre aqui hoje. Eu que agradeço, Júnior. Laura é educadora parental, então ela ajuda os pais na educação de filhos, crianças, adolescentes. Ela é casada com Ezequias, mãe da Marina, Rebeca e Esther. Mesmo tendo escrito aqui o nome da Marina, eu falei Mariana. Eu conheço uma pessoa, uma moça que chama Marina também. E toda vez que eu vou falar com ela, eu acabo falando Mariana. Então, a Marina, lá da Primeira Igreja Batista Nacional em Mauá, um grande abraço para você. E para a Marina, filha da Laura, um grande abraço para você também. Para a Rebeca, para a Esther e para o pastor Ezequias. Irmã, fala um pouco, pode falar pra gente como funciona o seu trabalho, esse trabalho de educadora parental, que suponho que seja novo esse termo para a maioria das pessoas. Pode nos atualizar aí, por favor. Júnior, obrigada, viu, por esse convite. Obrigada, porque para mim é uma honra estar aqui falando de um assunto tão bom, né? Tão importante. Sim. E parabéns pelo seu trabalho, né? Você está dando saltos, né? Amém. Saltério. É verdade. Saltério vem de salto, ou salto vem de saltério, né? Está dando saltos aí na sua carreira, né? Que muitas conquistas ainda você vai alcançar. Na verdade, o nome não é de salto, mas em português. Você não é de salto? O nome é outra origem, o nome, mas em português dá certinho, salto. Você está dando saltos, isso, né? E... Glória a Deus. Então, eu sou casada, né? Como você falou, estou trabalhando com esse trabalho, com esse propósito de proteger a infância e a adolescência, encorajar os pais. Sim. Eu já tenho mais de 30 anos na educação, comecei numa escola, trabalhando numa escola. Trabalhei durante 25 anos numa escola, na gestão. E foi, assim, uma bênção para mim, porque eu estudei, a minha primeira formação foi pedagogia, mas eu te digo que eu aprendi muito, muito na escola, né? Porque eu vi a necessidade também de estudar psicologia, de estudar liderança, de estudar gestão. E aí eu fui estudando, porque eu vi a necessidade, né? Fiz uma pós também em administração de empresas para me ajudar na administração da escola. Foi um trabalho maravilhoso que me abriu muitas portas para eu entender sobre a família. Só que depois de 20 anos eu me senti muito cansada. E aquilo que eu gostava de fazer, que eu fazia com todo entusiasmo, já eu não estava mais conseguindo fazer, aquilo estava me frustrando um pouco. Entendi. E aí eu comecei a querer sair, né? Para trabalhar, não sei no que, eu não sabia, porque eu estava muito cansada mesmo, né? Eu tive burnout, ainda quando eu estava na escola. E aí eu quis sair. Só que eu não tinha coragem de sair, porque eu gerei aquela escola. Quando eu cheguei, tinha algumas crianças na creche, e aí eu recebi o convite para cuidar da escola, administrar. E aí eu entrei, né? Comecei a trabalhar, e a escola foi crescendo, aí eu chegou até o ensino fundamental 2, que é o 9º ano, né? E aí eu trabalhei muito. Um trabalho gostoso, os pais compreensivos, uma equipe de professores maravilhosa, super comprometida. Os alunos fáceis de lidar. Então, assim, era muito bom esse trabalho.
Só que aí eu orei e falei, Deus, eu preciso sair, mas eu não conseguia sair, era muito difícil deixar aquele lugar. Só que Deus, ele foi me empurrando e eu, graças a Deus, final de 2017, começo de 2018, eu consegui sair, né? Sim, E aí eu saí, depois eu conheci a educação parental, sim. só que não foi tão simples sair, né, de um lugar que você gerou, que você ficou anos. Foi um tempo para mim de muito medo, de muita. Eu me sentia culpada quando tinha os problemas na escola que eu não estava lá, sabe? E aí, com o tempo, eu fui começando a me tratar, muita terapia, muita oração. E aí, depois, eu entendi que aquele momento era o momento certo. Então, eu saí e entendi que Deus tinha um propósito para mim, maior. Então, eu comecei a pensar em empreender. Sim. Foi aí que eu conheci a educação parental. E o trabalho que eu faço hoje é um trabalho que eu já fazia na escola, né? Só que na escola eu queria ajudar as famílias, eu queria abraçar a casa, eu queria dar uma direção para os pais. E hoje eu entendo que a educação parental me dá isso, sabe? E eu pude conviver com muitas famílias, pude conhecer as necessidades das famílias. E então foi meio que um preparo para mim, né? Para eu fazer esse trabalho que eu estou fazendo hoje. Então foi uma bênção poder trabalhar na educação durante todos esses anos. E é isso que eu quero fazer. A minha missão é essa, é proteger a infância e encorajar os pais. Sim. E cooperar com as escolas. Sim. Porque eu também estou indo para as escolas. Eu ia perguntar isso. Estou indo para as escolas também. Então, você faz realmente aquilo que você queria fazer quando estava atuando como diretora. Sim, sim. Só que hoje eu posso alcançar, eu posso ir em várias escolas, né? Eu tenho um tempo mais tranquilo, né? Para fazer isso. E tudo tem o tempo. O próprio Salomão, eu digo o filósofo Salomão, em Eclesiastes 3, ele escreveu que tudo tem um tempo determinado. E às vezes a gente não assume, a gente não quer assumir que aquele ciclo acabou e agora é hora de fazer outra coisa. Porque é difícil mesmo, né? É trabalhoso. É difícil você encerrar um ciclo. E agora a irmã, Deus está te mostrando que agora a irmã vai poder fazer muito mais dentro daquilo que a irmã tinha como propósito de ajudar famílias. Sim. Que às vezes o cargo de diretora não permitia tanto, expandir tanto, e agora Deus está trabalhando nesse sentido para expandir bastante essa ajuda com a família. E é interessante que quando a irmã começou a descrever essa questão da educadora parental, a irmã falou de proteger a criança e o adolescente. Isso. E isso me conecta com o versículo que Jesus falou. Ele disse assim, olha, não as impeçais, deixai vir as minhas crianças e não as impeçais. E, às vezes, principalmente no meio evangélico, em igrejas evangélicas, de repente, não sei como que é entre os católicos, mas suponho que possa acontecer isso também, que o pai e a mãe levam a criança para a igreja e, às vezes, coloca numa salinha como um escape. Ai, deixa essa criança aí que ela vai ficar lá. Ou, às vezes, quando nem tem salinha, às vezes é só um lugar ali só para as crianças ficarem brincando para não atrapalharem o culto. É que a criança não vai, ela não está ali para atrapalhar o culto mesmo, ela está ali para aprender. Sim. Então, coloca a criança lá. E às vezes eu vejo, por exemplo, às vezes é só levar a criança ao culto e deixar ela lá do lado de fora, brincando em qualquer lugar, seja numa salinha ou seja no lado de fora, no corredor da igreja. Eu vejo isso como impedir. Aí nós estamos impedindo elas de chegarem a Cristo. E aí a irmã colocou aqui, proteger. Quer dizer, eu devo proteger, ou seja, eu devo dar a ela este acesso a Cristo. Sim. Tô certo ou o raciocínio está errado? Tá certo. A criança, ela precisa de um adulto. E muitas vezes nós lemos a Bíblia, conversamos, falamos que sabemos das coisas,
mas nem sempre na prática acontece isso, né? Então, Sim. assim, é muito importante a gente... por que eu falo proteger a infância e a adolescência? No sentido de encorajar os pais a entenderem sobre essas necessidades das Sim, crianças. sim. E até no jeito de lidar com elas, como lidar, né? Que não podemos lidar com a criança hoje da mesma maneira que de antigamente. Antigamente, a educação era por medo, assim, por obedecer, tinha que obedecer, né? Você tem que ficar aí porque você tem que me obedecer, né? Se você não ficar, você vai ser punida, né? Os pais, claro, não falavam assim, você vai ser punida, né? E os pais, não querendo culpar os pais aqui, não é culpar ninguém, porque os pais, eles fazem o que eles podem, Isso. né? Com o recurso que eles têm. Aí que entra a educação parental para orientar esses pais no novo jeito de educar de hoje, que no nosso tempo foi diferente. Quer dizer, eu não sou tão velha assim, nem você, mas os nossos pais fizeram também o que eles puderam. Sim. Só que hoje tem mais informações, tem muitas pessoas estudando, muitas pesquisas, e a gente vê a necessidade de um novo jeito de educar, porque o antigo não cabe mais, né? E a criança, ela precisa ser tratada com respeito, sabe? Com respeito, com a verdade. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, Sim. sabe? Quando a gente fala de educar do novo jeito, porque o antigo já não cabe mais, eu suponho até que o antigo, na época antiga, também não cabia, mas era, como a irmã falou, era o que tinha para o momento, o que tinha para a época. Claro que tinha as exceções, mas geralmente era essa criação que a irmã falou, era o medo, pelo medo. A minha mãe, por exemplo, antigamente, quando a minha mãe ia para o fogão pegar as panelas, claro, era a hora do almoço. Então, assim, não precisava ela falar, vamos almoçar. Não, aquilo já era costume, né? Todo mundo já ia, meu pai sentava na cabeceira da mesa, com camisa, porque não podia, né? Almoçar sem camisa, fazer as refeições sem camisa, que era um desrespeito à mesa. E aí os filhos, né? Eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a terceira de 4. Então, minha mãe sentava numa ponta, meu pai na outra, 2 filhos de um lado, 2 do outro. E aquilo era muito simples, né? Fazer aquilo. Só que hoje não é tão simples. É difícil. É necessário. Então, só para entender que a questão de antigamente e hoje está diferente. Está diferente a formatação. Às vezes nem os filhos estão em casa na hora do almoço, cada um tem um horário, uma dinâmica diferente. A educação mudou, né? E agora? Agora precisamos aprender a estudar para educar. Precisamos estudar para educar. Entendi. É isso. Estudar para educar. Estudar para aprender a falar com o adolescente. Estudar para aprender a conversar com seu filho adolescente. Que não é tão fácil, não é tão simples. Sim. Como ganhar o coração do meu filho? Como ganhar o coração daquela criança? Não é punindo, não é ameaçando, mas é conquistando, né, com respeito. E o filósofo Salomão também diz, filho meu, dá-me o teu coração. E aí a irmã está falando de como ganhar esse coração, que a gente pede e aí fica esperando uma devolutiva, que ele dê. Mas como nós estamos pedindo o coração dos nossos filhos, né? Será que é com essa arrogância, gritaria e espancamento, né? ou violência, ou com o amor e a brandura? Sabedoria, né? E com sabedoria. Ensinar com amor, falar com sabedoria. Sim, perfeito. A irmã, como sempre, é uma pessoa sempre preparada, veio bem preparada, porque ela falou, olha, eu fiz... Não, sim, chegou mais cedo, muito mais cedo. Isso é ótimo. Isso porque ela se perdeu, hein? Ela falou que se perdeu no meio do caminho. Pegou o trem no sentido contrário, não é? O metrô. E mesmo assim chegou antes de mim. Chegou antes de mim aqui no estúdio. Mas
A irmã trouxe aí um roteiro. Eu gostaria que a irmã deixar um tempo aqui livre para que a irmã falasse o que Deus propôs aí no seu coração para trazer para nós hoje. Claro que, de repente, se eu tiver alguma dúvida, eu posso Tá. levantar a mão aqui, né, Claro, como aluno você e que manda perguntar. aqui. Beleza, mas fique à vontade. Então, nosso tema é como educar, como realmente educar a criança no Sim. caminho, né? Uhum. E eu te digo que isso é uma resposta tão simples, andando no caminho, não é? Andando no caminho. Sim. Tem uma passagem bíblica lá em Deuteronômio que ele diz, né? Deuteronômio 6, você pode ensinar a sua criança em casa, quando ela estiver andando, quando for deitar, quando você estiver numa viagem, quando você for sentar à mesa com ela. Então, você está educando. Não é assim, não é só, não vou falar aqui só no contexto religioso, mas é formar seres humanos bem-sucedidos, formar seres humanos preparados para a vida. Não preparar um ser humano que vai só obedecer como um burro de carga, mas preparar um ser humano para a vida, para ele ter sucesso, para ele ser uma pessoa influente. E lá na frente, no caso do teu filho, João Lucas, Isso. quando o João Lucas estiver grande, adulto, que ele vai prosperar na vida, né? E eles vão falar, o João Lucas é filho de quem? Do Júnior Saltério, né? Então, é isso que você quer, que ele seja uma pessoa bem-sucedida. Sim. Claro que nós conhecemos, nem tanto assim, nós estudamos a Bíblia e nós conhecemos aqui que a família precisa muito de Deus. E quem maior do que Deus pode nos ensinar a educar as nossas crianças? Né? Educar os nossos filhos nesse caminho, não é? E a educação tradicional, ela era assim, a criança antigamente era muito fácil dos filhos obedecerem os pais. Era simples, porque os pais tinham autoridade em casa, né? A mãe falava assim para o filho, olha, se você não fizer isso, eu vou falar para o seu pai. E aí a criança já fazia. Seu pai está perto de chegar, não é? Então, era simples. Talvez por isso fosse mais simples, porque eles obedeciam não só por respeito, mas por medo, né? E não que o pai quisesse prejudicar o filho. Não, como eu falei, o pai dava aquilo que ele tinha, aquilo que ele também aprendeu, não é? Sim. E a educação hoje é diferente. Hoje, para você conseguir fazer uma refeição na sua casa, você precisa planejar, você precisa perguntar, você precisa combinar. Quem tem esposa, combinar com a esposa. Quem tem esposo, combinar com o esposo. Porque não é fácil. Porque hoje nós vivemos em dias diferentes. Todos trabalham, têm uma agenda diferente, uma rotina diferente. Só que isso, precisamos entender a importância disso, né? E os pais precisam entender sobre essa educação, entender que a liderança cabe aos pais. E aí eu falo de novo da educação parental. Precisamos entender hoje eu vejo que muitos pais se sentem meio perdidos, né? Muito cansados, sobrecarregados. De um lado é um monte de informação, do outro fica a dúvida, do outro não sei se eu deixo ele fazer ou se eu proíbo. Se eu deixar, ele vai ficar contente, mas será que vai ser bom? E se eu proibir, ele vai ficar com raiva, não é? Uma vez eu estava conversando com uma mãe na escola, ela chegou apavorada lá na minha sala e eu tinha mandado um recado para ela ajudar na lição de casa com o filho, né? Que a professora já tinha falado e tudo, e ela pediu uma reunião para mim. Eu mandei um recado para a mãe sobre isso e pedi que ela viesse conversar comigo. E aí, quando ela chegou, ela falou assim: Laura, o menino tinha 8 anos.
Ele estava no 2º ano. Laura, ele falou, eu fui falar com ele disse que não me ama mais. E ela estava triste. Por quê? A gente fica triste. Apesar de ela saber que ele era uma criança. O conceito de amor, de repente, para ele não está tão Não é? formado, amadurecido. É uma então, criança. Só que nós precisamos entender como eu lido com essas situações. Como que eu faço para não me sentir tão perdida na educação do meu filho? Como que eu posso chegar no coração do meu filho e entender, saber o que ele está precisando de mim? Como que eu faço para fazer ele falar comigo quando ele precisar e não ir procurar uma pessoa estranha? Em Oséias 4:6 ele diz assim: o povo precisa de conhecimento. sim. O povo perece porque não tem conhecimento. E eu sou da turma, das primeiras turmas de educação parental. Então, nós somos privilegiados. Por enquanto, não está muito conhecido, mas está caminhando. A gente sente a necessidade de ajudar Sim. os pais, tá? Porque você gera um filho, você cria, você fica com... Assim, no caso da mãe, né? Você fica com o filho durante 9 meses na sua barriga. Essa criança nasce, você amamenta, você cuida, você protege. E depois, claro que você quer que esse filho prospere. O nosso tesouro, o nosso bem, né? Um investimento tão especial. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa entender como que eu faço isso, sabe? Então, é muito delicado, sabe? É muito precioso você cuidar de um ser. Formar um ser humano é uma missão... É uma missão desafiadora, mas é uma missão também muito bonita, muito gostosa, sabe? E, para isso, eu coloquei aqui algo que eu gosto muito que eu acho que é uma base, é o autocuidado. O autocuidado. Por quê? Porque eu dou aquilo que eu tenho. Ok. Eu preciso cuidar de mim. Eu, durante todo esse tempo que eu tive burnout, eu fiquei muito cansada, eu fui fazer terapias, fui me cuidar, fui descansar. Claro que meu marido estava ali trabalhando, assumiu, né, Sim. a despesa em casa. Graças a Deus e a ele, eu pude ficar um tempo descansando, né? E você precisa se cuidar, porque você vai dar... Para a sua casa ter paz, para a sua família ter paz, você precisa ter paz. Pais encorajados criam filhos encorajados. Sim. Você precisa ter essa paz, você precisa se cuidar. Sim. Entender que você vai dar aquilo que você tem. Então, começa onde? Começa dentro, aqui dentro. Da necessidade de entender, de ter consciência que eu preciso me cuidar. Sim. Teve um dia lá em casa, eu estava bem estressada, porque eu tinha lavado toda a louça. E aí depois eu fui e tinha um copo sujo na pia. Eu falei, gente, eu acabei de lavar. Toda a louça, e agora me vem você e deixa um copo sujo aí. E aí eu fiquei estressada por conta daquilo. Aí eu pensei, eu falei, não, deixa eu voltar para minha atividade física. Eu não posso ficar estressada por causa de um copo, não é? Sim. Como assim? Aí eu percebi, não, eu preciso porque assim, cada um precisa achar aquilo que faz bem, aquilo que é bom. Se é uma atividade física, ou uma caminhada, ou uma dança, ou um jogo, um esporte, alguma coisa assim, né? Para que aquilo faça bem para... E a gente sabe que hoje eles estão incentivando a prática da atividade física, porque ajuda, é bom para a mente, para o cérebro, você se sente melhor. E quando você se sente melhor dentro de casa, a tua casa se sente bem também. E aí, eu sei que hoje a mulher se sente sobrecarregada. A mulher tem muitas habilidades. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E, por conta disso, ela acaba pegando muitas tarefas. E precisa... a mulher que trabalha fora, por exemplo, trabalha fora, trabalha em casa, tem filhos, tem casa, tem... Né? Então, é uma jornada bem extensa, sabe? Mas precisa achar um jeito de se cuidar.
Porque se você se cuidar, você vai conseguir cuidar melhor das outras coisas. Sim. Então, essa consciência precisa ter, sabe? Precisa isso estar muito vivo, assim, na gente. Porque é assim que a gente vai organizando a casa, é assim que a gente vai conseguindo falar melhor, ouvir melhor, Sim. não é? E a liderança da casa cabe aos pais. E também a gente precisa, eu vejo que os pais, eles precisam entender que não é a questão de quem manda na casa, mas os pais são os líderes da família. Uhum. E são eles que precisam de pôr as regras ali em casa para organizar. Não é por força nem violência, mas é com sabedoria. Com sabedoria. Porque não é o filho que precisa comandar e dizer o que vai fazer ou não. Não é também cair na permissividade, deixar o filho fazer tudo que ele quer, sabe? Porque quando o filho crescer, se você deixar o filho fazer tudo, quando ele crescer, ele falar assim, eu quero usar droga. E aí? Não, droga não. Ah, mas eu podia fazer tudo. Por que eu não posso usar uma droga? Até inconscientemente ele vai falar isso. Conscientemente, na mente dele está isso. Poxa, mas eu podia, por que eu não posso agora? Aí gera aquela, né? E a sabedoria, como? Como que eu faço? Como que eu falo? Como que eu reajo diante de uma situação? Não é nem assim a gente falar para o pai, ó, tem que fazer isso, não. Mas como que eu reajo diante dessa situação? Sim. Sabe? Como que eu faço isso? E em Provérbios 13, 24, diz assim, quem ama, corrige o seu filho. Se você ama o seu filho, você corrige. Muitas vezes a gente se pega fazendo coisas, dizendo que é para o filho, mas na verdade é para a gente mesmo. Sabe? Então você precisa corrigir o seu filho, Sim. porque isso é amor, é amar. Você precisa. Eu lembro aqui que quando a minha filha. Eu tenho uma filha mais velha que já está casada. Quando ela era solteira, que estava namorando, ela ainda estava na faculdade. E aí, eu sempre fiz a escala de louça lá em casa, de lavar louça. Legal. E aí, no dia da louça dela, ela deixava para lavar bem tarde. Porque ela preferia fazer todos os trabalhos da faculdade e depois é que ela ia lavar. Então, ela dormia tarde. Ela mesma disse que ela é noturna, ela funciona bem à noite. Então, ela fazia os trabalhos todos ali, aí depois ia lavar louça, depois ia tomar banho, para depois dormir. E eu lembro que às vezes eu acordava, às vezes, né, para ir no banheiro, e eu ia na cozinha, via quem que estava na cozinha, ela lavando louça. Muito tarde. E no tempo de frio, ela colocava o roupão nas pernas, assim, para cobrir. E só que aquilo, para mim, era muito doído. Né? O que eu tinha vontade de fazer? Deixa aí que eu lavo de manhã. Só que isso não é ensinar. Isso não é amar. Amar não é só a curto prazo, é a longo prazo. Aquele dia era o dia da louça dela. E ela lavou, ela deixou para lavar tarde porque ela quis. E também, se eu tirasse dela, eu tinha que tirar também das outras. Então, a sabedoria, muito assim, você precisa ter muita sabedoria. E aí, em Provérbios, né, Salomão, ele diz, quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, disciplina. E a disciplina não é aquela coisa de castigar. Não, porque disciplinar é você guiar também, você direcionar, né? E Salmos 127 fala sobre que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Enquanto a irmã está falando, eu estou aqui com esse versículo na cabeça. Flechas na mão do guerreiro. Qual é o alvo? O que você quer que o seu filho seja quando ele crescer? Eu não posso só pensar hoje, sabe? Eu não posso só pensar em ajudar o meu filho, porque quando eu falo assim para o meu filho, não faz isso não, deixa que eu faço,
Isso eu estou pensando mais em mim, porque é mais fácil para mim. Era mais fácil eu falar, deixa aí que eu lavo de manhã, do que eu ver, do que eu sofrer um pouquinho Isso, ali, enquanto eu olhava ela naquele frio, lavando louça aquela hora. Né? Então, o que que eu quero para minha filha? Que ela seja, e ela é, graças a Deus, casou, está bem, está trabalhando, tem o escritório dela, é arquiteta, está trabalhando no próprio Olha. escritório, né? Gosta do que faz. Então, eu sempre quis o melhor para elas. Só que aqui, assim, não custa, não é tão barato, né? Educar Sim. dói. Sim. A minha mãe sempre dizia isso, sempre diz isso. Educar dói. Dói muito. E aí, Júnior, eu fiz essa flecha lá em casa ontem. Legal. Eu não vou jogar no Não Gustavo. Gustavo ali? Ufa. Se minha filha estivesse aqui, ia falar, Gustavo, olha que ela joga mesmo, hein? Eu fiz essa flecha, então assim, o filho, eles são como flechas, né? O que eu quero para o futuro do meu filho? Quando eu fecho o meu olho assim e penso, o que eu quero como que eu quero que as minhas filhas sejam no futuro? Né? Bem-sucedida, tenha a família delas, estude, né? Eu não quero que elas fiquem o tempo todo ali dependendo de mim, do meu marido. Não, eu quero que elas tenham autonomia, que elas tenham prosperidade, que elas cresçam e que elas possam também trabalhar na obra de Deus, trabalhar para elas e ter condições de ajudar outras pessoas que precisam, sabe? Então, se eu, por exemplo, eu vou olhar para o Gustavo e se eu olhar para ele com essa flecha, se eu for jogar essa flecha, claro que se eu jogar, ela vai cair bem ali no meio. Mas se eu quiser acertar nele, eu vou jogar em direção para ele. Sim. Né? Se eu quiser acertar a flecha no Gustavo, eu vou jogar para ele. Eu não vou jogar para você. Eu não vou desviar. Sabe? Então, os filhos são assim. Eu preciso pensar, a educação parental, a gente trabalha muito sobre isso. Não é a curto prazo, não é só hoje, é a longo prazo. Você está formando, né? Você está ensinando, você está promovendo, você está guiando. Né? Então, por isso que eu trouxe essa flechinha aqui. Só para a gente... Eu tenho um monte de coisa lá em casa, eu falei, quando eu sair, eu vou comprar uma mala, porque tem tanta coisa para carregar. É certo. É igual a irmã lá da Mala das Ideias, lembra? Não lembro se é esse o nome. Onde a gente se conheceu, que foi lá no Congresso Kids. Sim, e aí a tinha uma irmã mala. Valéria, lá do Rio de Janeiro, ela tem a Mala das Ideias, uma coisa assim. Mala mágica, mala das ideias, Acho que caixa da ideia. Caixa da ideia. Onde ela vai, ela leva essa mala com um monte de É bom de porque utensílios. você abre e já tem tudo ali. E é isso. Que adulto que eu quero formar? Que pessoa que eu quero formar? Um ser humano bem-sucedido, um ser humano próspero, um ser humano forte, maduro, né? Então, eu quero... hoje, a gente vê que é muito comum, a gente sabe que o jovem, para ele dirigir, ele precisa ter a carta, né? Então, ele precisa ter a carta para ele poder dirigir. Então, se eu ensinar isso desde pequeno, ele vai aprender. Ele não vai... uma pessoa de fora vem e fala assim, não, você não precisa de carta, não. Não tem guarda, não. É só ali. Não, não é isso. Não, eu não tenho carta, eu não vou dirigir. Né? Então, a gente educa a criança no caminho que ela deve andar. Andando no caminho. Sim. Como é realmente educar a criança no caminho? Andando no caminho, mostrando o caminho, né? Sendo esse caminho, sendo essa referência para o nosso filho, né? Para essa criança. E também tem um salmo muito conhecido, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vê que o pastor, ele guia as ovelhas.
para ele guiar as ovelhas, ele precisa conhecer essas ovelhas. Certo. Ele precisa entender o sentimento, precisa saber das necessidades da ovelha. E ele entra como uma proteção. E aí existe uma questão muito polêmica, que é a questão da vara. Né? O Senhor é, né, o meu pastor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente fala de vara, a gente está falando de proteção. Não é uma vara, né? Porque assim, é claro que a gente pensa logo numa varinha de bater, Sim. Uhum. né? E muitas pessoas defendem a questão de que a Bíblia manda corrigir com a vara. Mas eu quero explicar bem aqui que o sentido da vara é no sentido de proteção, de direcionar, de guiar. E não tem nenhum versículo a gente vendo que Jesus batia nas pessoas. Ele era o pastor das pessoas. Né? A gente não vê nenhum versículo, eu nunca vi nenhum versículo mostrando que Davi, ele batia nas ovelhas, ele ia apacentar as ovelhas. O que ele fazia quando a ovelha se machucava? Ele pegava a ovelha para cuidar, carregava no colo, mostrava o caminho. Né? Então, a vara é no sentido de guiar, de proteger. E tem uma frase muito bonita da Jenny Nelson, que ela diz: da onde surgiu a ideia de eu querer que a criança se sinta bem, fazendo ela se sentir pior? Então, quando a gente fala de educação parental, não é querendo ser permissivo com as crianças. Não, é uma questão de firmeza e gentileza. A gente pode ser firme porque precisa de firmeza. Né? Sim. Quando eu deixei minha filha lavar a louça lá e não interrompi, eu fui firme com ela. É um jeito de ser firme. Então, eu posso ser firme e gentil. Eu posso ter autoridade e posso ter amor. Sim. Agora, o que a gente trabalha bastante é essa questão do equilíbrio. Como eu posso ser firme e gentil? Por que firme? Porque a criança precisa de firmeza. Ela precisa de limite. Né? Ela precisa aprender para a vida. Se você ensina a tua criança, quando ela crescer e ela for fazer um exame para dirigir, a escola, se ela não for aprovada, a escola vai dizer: você não foi aprovada. Sim. E é isso. A gente precisa mostrar, ensinar que a frustração faz parte da vida. A irmã deu o exemplo da habilitação, mas tem a vaga de emprego. Uma entrevista. Você vai fazer uma entrevista, você não passou. Olha, e a pessoa fala: olha, você não foi aprovado na sua entrevista. Você quer que seu filho saia dali chorando, chegue em casa, se tranque no quarto e não saia durante aquele dia? Ou que diga, próximo. Ou você quer que ele chegue em casa e fale: mãe, não consegui passar, eu vou estudar novamente. Vou pro próximo. É isso. O que eu quero? Que meu filho chegue, olha, não deu, mãe, foi chato e tal, né? Mas eu vou estudar de novo para fazer outra prova. Ou você quer que seu filho chegue chorando em casa e fique triste durante dias? Isso começa em casa, começa dentro de casa, sabe? E uma questão assim também muito que eu gosto muito dessa questão aí de trabalhar com os pais sobre o tempo de qualidade em casa. É muito necessário, sabe? E hoje, se você cuidar disso, você vai conseguir. A gente ouve tanto, né? Eu fico tão assim, às vezes eu falei para algumas pessoas assim que eu falei para uma moça uma vez, ela costumava falar assim: ai, que correria. Se chegava para ela e ela já vinha: ai, que correria, ai, tá corrido. Eu falei: gente, se você ficar falando: ai, que correria, tá corrido, vai ficar corrido o tempo para você sempre. Você vai viver sempre numa correria. Por quê? Virou hábito de falar. Ah, não dá tempo. Ah, meu filho chega tarde.
Ai, eu saio, quando eu chego ele está dormindo. Tá, mas você... quem é casado é mais fácil de ter um planejamento ali, né? Sim. É muito importante esse tempo em família em casa. Que seja numa refeição, que seja num café, que seja num momento ali para conversar. Geralmente, quem é pastor, sempre geralmente tem um tempo de fazer o devocional com a família Sim. em casa. Eu deveria ter. Deve ter. É difícil? Ah, é difícil, Laura. Você está falando uma coisa que não dá, né? Lá em casa a gente faz. A gente faz todos os dias, já virou costume. Bênção. Tem dias que a gente lê, tem dias que a gente só ora, tem dia que a gente lê e ora, Uhum. né? O mínimo que a gente faz é uma oração. Mas a gente faz. Sim. Isso dá um resultado muito bom. Aí você fala assim, mas quanto tempo você dura? Pode ser 10 minutos, tem dia que é 2 minutos, tem dia que é mais, quando as meninas têm alguma coisa para contar, que isso é ótimo. Sim, que É uma bênção. oportunidade maravilhosa que você tem de saber o que aconteceu na escola, ou no outro lugar, ou no trabalho. E aí você escuta, olha só, como que você vai falar para o teu filho, fala assim, vem cá, me conta como é que foi a escola. Ele não vai falar, porque ali Na hora ali. não é, principalmente se for adolescente. Ele vai, sabe, dizer para você, ah, pai, o quê? Foi normal. Foi bom. Foi legal. O meu fala assim, foi legal. Foi normal. Normal, né? E não, você não tira mais nada dali. Não tira. Por quê? A gente precisa usar a estratégia certa. Uhum. Isso é hoje o que eu falo. Estudar, a educação mudou. E agora? Agora a gente precisa estudar para educar. Ah, mas ele só fala legal. Claro, você não usou a estratégia certa, né? Tem que usar a estratégia certa para fazer ele falar, para você ouvir. Então, esse tempo é muito precioso. Muito. Tem também, eu nem pus aqui no roteiro, mas tem também o dia do filho único. O dia que o pai ou a mãe sai só com aquele filho. Tá. Eu vou fazer esse dia aí. Vou Mas você já tem um filho único. Não, mas sabe por quê? Brincadeira Em da casa parte. é normal. Uhum. Em casa é um tempo que nem sempre eles vão falar, né? Mas você precisa ter esse tempo com a sua família, porque o jovem lá fora, no tráfico, eles são bem acolhidos, porque eles sentem segurança. Então, só que em casa deve ter um abrigo, deve ser um abrigo seguro para a nossa família. E é ali que eles conseguem se sentir fortalecidos dentro de casa. Se eles se sentirem ali, se eles forem bem acolhidos dentro de casa, eles não vão ser dominados por uma pessoa lá fora, que pode ser uma pessoa que não tem princípio nem valor, uma pessoa desconhecida, de má índole. Então, essa base precisa vir da casa, da família, sabe? E a gente constrói isso nesse tempo de qualidade. Glória a Deus. Mas concluiu o seu roteiro? Pode ficar à vontade. A gente tem mais alguns minutinhos. O Gustavo falou que a gente tem 10 minutos aqui. E eu gosto sempre de falar também assim, que existe uma hierarquia na família. Deus, família, trabalho. Quem é casado? Deus, esposo, filho. Deus, esposa, filho. Precisa ter essa ordem. Quem vem primeiro? O marido. Então, o meu marido é prioridade. O filho também é, sim, mas o marido é a prioridade. O marido veio primeiro. Eu digo isso porque, muitas vezes, os pais, sem perceber, acabam priorizando mais o filho do que a própria esposa. Ou a mulher prioriza o filho do que o marido. Às vezes a gente vê casais saindo, às vezes, né, o pai fica cuidando da menina enquanto a esposa está lá na frente. A esposa precisa, a mulher precisa se sentir protegida, ela precisa se sentir privilegiada, cuidada, amparada, sabe? Então, essa hierarquia é muito importante em relação a isso, para a gente não inverter
Não inverter as coisas aqui. Deixa eu ver. Não inverter a ordem, sabe? Uhum. E depender de Deus. Juízes 13, 12, ele conta a história de um homem, Manoá, que era o pai de Sansão. Ele, quando Deus falou que ele ia ter um filho, ele falou: Senhor, como é que eu cuido dessa criança? Como que eu vou cuidar dessa criança? Depender de Deus. Deus é maior, Ele está acima. Eu não tenho poder para saber onde meu filho está, com quem meu filho está, mas Deus sabe. Eu preciso orar, entregar meu filho na mão de Deus. Eu preciso pedir que Deus proteja meus filhos, proteja minha família. O próprio coração do nosso Proteja o filho, a meu gente coração. não sabe não o que está sabe. passando, exatamente o que está passando ali. E Deus sabe. E Deus sabe. E vai tratando. Uma vez a gente viajou para um hotel e no dia que a gente chegou no quarto do hotel, as minhas filhas, eu fui com duas, elas tinham a cama do casal e 2 camas de solteiro. E elas começaram a brigar porque uma queria a cama do lado da janela. E a outra falou: não, eu vou ficar com essa. A outra: não, essa é minha. Não, eu vou ficar com essa. E aí começou a briga. Aí meu marido foi, a gente não sabia como resolver a situação ali. Quando a gente não sabe, a gente vai para onde? Lá para o abrigo do Senhor. Tá. Perguntar para Ele, para o Espírito Santo. Aí meu marido foi resolver a questão do almoço no hotel e eu fiquei ali. E aí eu tive a ideia de ir para o quarto, de ir para o banheiro falar com Deus, porque eu não sabia. Como solucionar Eu não essa sabia questão? o que fazer ali. Aí eu fiquei orando, ali, perguntando. Porque eu não queria bater, eu não queria dar a cama para uma e não para outra, senão a outra ia ficar zangada. Tinha que resolver ali a situação. Tá. Aí eu fui orar. Quando eu saí do banheiro, você acredita que o Espírito Santo já tinha resolvido para mim? Ele já tinha me ajudado. Que bênção. E eu fico muito emocionada porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Que ser humano que ia ter a capacidade de resolver uma situação dessa? Briga entre irmãos. Quando eu saí junto, cada uma já estava na sua cama, Certo. escolhendo a roupa da piscina. As 2 juntas ali. Que roupa você vai? Ah, eu vou com esse biquíni. Ah, eu não vou. Ah, eu vou com esse. As 2 juntas, combinando que roupa que elas iam vestir para ir descer para a piscina. Então, assim... Elas decidiram entre elas quem ficaria com qual. Eu vou aproveitar, eu trouxe esse livrinho aqui, Mães Intercessoras. É um livro muito legal, um livrinho bom de ler, que conquistando o coração dos filhos através da oração. Muito bacana esse livrinho, tá? Do Hernandes Dias Lopes. Eu trouxe esse também aqui, ó. Esse livro aqui, eu usei muito ele na escola. Ele é maravilhoso, que ensina como falar, a maneira certa de falar com as crianças. Como falar para o aluno aprender. Mas ele também dá para os pais, viu? Legal. Para os pais e professores. É tipo assim, você pode dizer para o seu filho, olha, se você não arrumar o quarto, você não vai brincar. Esse livro aqui, ele ensina de outra forma. Então, eu posso falar a mesma coisa e ter um resultado melhor. Olha, depois que você arrumar o seu quarto, você vai brincar. Sabe? Então, na escola, o professor diz: quem não fizer toda a lição não vai descer para o pátio. Aí você pode dizer de outra forma. Faz a lição para podermos ir para o pátio. Quando todos terminarem a lição, nós vamos descer para o pátio. Muda muito. Muda muito. Sim. Então, quem é pai, mãe, professor, esse livro é maravilhoso, porque ele fala da linguagem, que hoje a gente tem muito problema por conta da linguagem. Não é o que você diz muitas vezes, como você diz. E até para o adulto, com o adulto, nossa conversa, o dia a dia, esse livro é muito útil. Eu vou procurar deixar aqui na descrição os links para quem quiser comprar. Isso. Não é meu produto. Ainda, gente. Eu não tenho meu livro ainda. Mas eu vou ter. A gente já está a caminho. Perfeito. Laura, mais uma vez a gente quer agradecer.
Geralmente passa rápido, mas hoje eu notei que passou bem rápido mesmo. Passou, porque né? é um assunto muito E eu ainda quero divulgar teu pertinente. negócio. Bacana, é um assunto muito pertinente. Então, eu vou pedir para a irmã fazer isso. Divulga aí o seu negócio, onde te encontrar, como encontrar você, tá bom? Tá. Pode olhar para sua câmera ali, ó, e falar com quem está Gente, nos me assistindo. sigam aí no meu Instagram. E o meu Instagram, eu quero fazer um café com Laura, só que eu não alcancei ainda 1.000 seguidores. Eu tô numa campanha aí para alcançar. O meu Instagram é @lauralima.educadora. E lá tem bastante vídeo para as mães, para os pais, muito legal. Eu também tenho um curso Maternidade na Prática. Esse curso ele vai começar dia 11 de maio. Olha que legal. 11 de maio, Maternidade na Prática. E a gente está com uma promoção especial até o dia 30 de abril. Se você fizer a sua inscrição até 30 de abril, você vai conseguir um desconto especial. Então, o curso está de R$ 97,00, ele está por R$ 54,00 durante todo o mês de maio. Eu tenho também um e-book sobre birras, que está lá no destaque do meu Instagram também. Eu dou umas dicas lá para os pais como lidar com a birra, né? Com a birra das crianças. E tem um grupo de pais, um grupo de mães no WhatsApp, um grupo exclusivo, gratuito de que mães. Toda semana, já pede para tua esposa entrar lá. Toda semana eu coloco sempre um conteúdo e as mães trazem as dúvidas, né? As experiências e as perguntas. Aconteceu isso, o que você acha que eu devo fazer e tal. E aí eu procuro responder sempre, toda semana, para as mães. Parabéns. Glória a Deus por sua vida. Que Deus continue te usando grandemente nesse trabalho, nesse ministério, essa vocação que a irmã tem. Obrigada. Desde lá, quando a irmã trabalhava em escolas, contou aqui, revelou que tinha o desejo de fazer isso, mas às vezes tinha as limitações da própria profissão. E agora, como eu disse, a irmã pode fazer isso aí pelo WhatsApp até. Olha que bênção. Pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então tem sido eu suponho que é muito edificante para as vidas. A irmã tem abençoado muitas vidas. Então que Deus continue te usando nesse trabalho. Leva o abraço nosso para sua família, tá bom? Obrigada. O pastor, eu agradeço a minha família, né? Bênção. Pastor Ezequias, a Marina, a Rebeca, a Esther. Que Deus continue abençoando essa família grande, né? Abençoadíssima. E, como você falou, já a mais velha aqui, a Marina, já é casada, né? Já é então, casada, um abraço graças aí pro a esposo, Deus. pro genro, seu genro. E agradecer a você que está nos assistindo. Siga a irmã lá no Instagram. E siga o Júnior Saltério também, que está a caminho dos 1.000 seguidores para poder fazer as lives. Estou nessa mesma jornada. Também. Estou nessa mesma jornada. E muito obrigado, Gustavo, aí Obrigado, Gustavo. na técnica. E como nós começamos esse podcast, nós também terminamos dizendo graça e paz a todos.